Eu vou te contar agora a razão secreta para Donald Trump reduzir o tarifaço de 40%. Explosivo, Deltan Dallagnol veio a público e revelou o que ele chama de a razão secreta por trás da decisão de Donald Trump de reduzir tarifas sobre o Brasil. Segundo ele, há um cálculo estratégico que ninguém no governo comenta e que pode mudar completamente a relação entre os dois países. A declaração mexeu com analistas, com a imprensa e com todo mundo que acompanha a política internacional. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita nessa versão de Deltan? Vamos analisar tudo agora. Eu vou te contar agora a razão secreta para Donald Trump reduzir o tarifaço de 40%. Olha, se você também ficou em dúvida sobre o motivo pelo qual o presidente americano Donald Trump ele recuou da sobretaxa de 40% sobre vários produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, quando o governo Lula sequer fez algum gesto real para atender às demandas políticas do Trump, então não fique mais em dúvida, porque nesse nosso encontro com justiça eu vou te explicar o que aconteceu e depois eu vou te contar qual que é a razão secreta para o Trump ter reduzido o tarifaço, direto de uma fonte que não errou nenhuma apuração sobre esse caso até agora. Bora lá então, começando com esta matéria aqui do jornal O Globo. Café, carne, Estados Unidos retiram tarifa extra de 40% sobre certos produtos agrícolas do Brasil. O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que certos produtos agrícolas importados do Brasil pelos americanos não serão mais alvo da tarifa adicional de 40%, entre eles carne bovina, tomate, café, banana, açaí e outros. A lista tem mais de 60 itens e alcança até mesmo bambu, chás verdes, preto e mate, castanha de caju, manga, mandioca e goiaba. Essa é uma baita notícia, é algo de fato a se comemorar. Nós sempre nos posicionamos aqui nesse canal, contra esse tarifaço aí, mas a favor sim das sanções individuais contra as autoridades brasileiras que violam direitos humanos. Isso por quê, Deltan? Porque o tarifaço ele machuca toda a economia brasileira. Empresários, produtores, trabalhadores que dedicaram e dedicam uma vida aos seus empreendimentos e trabalhos e que, por conta do tarifaço, perderam emprego e renda. Só que, como não podia deixar de ser, eis que o governo Lula já correu para a imprensa para reivindicar os louros dessa derrubada parcial do tarifaço. Olha só o que também saiu aqui no Globo. Após a decisão de Trump, o governo trata o decreto como uma vitória de Lula, enquanto Eduardo Bolsonaro culpa a inflação e eleições dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, especialmente aqui nesta conversa. Ó. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, classificou o episódio como uma vitória de Lula. Lula soube conversar com seriedade e altivez com Donald Trump, confirmando que é um verdadeiro líder. Vitória do Brasil e enorme derrota dos traidores da pátria, Jair e Eduardo Bolsonaro, e daqueles que comemoraram o tarifaço contra o país, como o governador Tarcísio de Freitas e outros mais, afirmou a ministra aí nas suas redes sociais. Mas será que o que a Gleisi disse é verdade? Antes de eu responder essa pergunta, você já sabe. Curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui e torne-se um membro aqui do canal para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. E agora, bora para a razão secreta, real, sobre essa redução das tarifas. Qual foi a causa real da redução das tarifas trazida pelo analista político da CNN, o Lorival Santana, que até agora, em toda essa história, não errou nada, não errou uma análise internacional dessas. Vamos ver aqui o que ele está falando sobre isso. Há 10 dias teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do Comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. E então ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja
esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo. Porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump então cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões do Brasil porque não existe negociação comercial. Então é uma forma dele de se blindar, e é claro que o governo brasileiro embarca nisso, porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Exatamente, ou seja, pessoal, o Trump apenas usou a aproximação com Lula como uma desculpa para derrubar as tarifas, porque elas estão pressionando a inflação lá nos Estados Unidos. Produtos que os Estados Unidos não produzem de modo suficiente ou não produzem nada por lá e que estão ficando muito caros. Então não tem nada a ver com qualquer mérito do governo Lula, não. Até porque as negociações entre Estados Unidos e Brasil ainda nem existem. Eles fazem reunião para marcar outra reunião, como bem disse o Lorival. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas não caiam na narrativa de Lula e saibam da verdade. Não caiam nesse conto do vigário do governo Lula. As falas de Deltan Dallagnol trazem um novo elemento para o debate sobre a relação Brasil-Estados Unidos. Ao afirmar que existe uma razão secreta por trás da decisão de Trump de reduzir tarifas sobre o Brasil, ele aponta para estratégias políticas e econômicas que, segundo ele, estariam sendo pouco discutidas publicamente. Essas declarações, claro, fazem parte do campo das interpretações e leituras políticas feitas por Deltan, e ainda não há confirmação oficial desses bastidores. Mas o tema ganhou força justamente porque envolve interesses econômicos bilionários, disputas geopolíticas e movimentos que impactam diretamente exportadores, investidores e o futuro da diplomacia entre os dois países. Redução de tarifas nunca é algo isolado, sempre está ligada a negociações, pressões internacionais, acordos de longo prazo e estratégias de influência. E quando uma figura pública aponta que há mais por trás disso, a discussão se torna ainda mais intensa. O fato é que o Brasil está em um momento delicado no cenário global, e qualquer movimento dos Estados Unidos, seja político, comercial ou estratégico, tende a repercutir por aqui com muita força. Agora eu quero ouvir você. Você acha que Deltan está certo? Existe mesmo um cálculo oculto nessa decisão? Ou tudo isso não passa de uma interpretação exagerada? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam os bastidores da política internacional. Nos vemos no próximo vídeo.